180 graus. Eu sou o André, estamos juntos aqui na virada de 180 graus. E olha, todo mundo que passa pelas ruas de uma cidade grande, né, Suzy e Sayão, acho que consegue perceber uma realidade que ao mesmo tempo é curiosa, mas é muito triste. Um morador de rua fica exatamente em frente a um prédio assim luxuoso, aquela coisa faraônica, né? Aquela coisa linda, com certeza, né? Quem passa pela rua vê. É um contraste assim que chama muito a atenção, né? Como pode tanto conforto quando a miséria mora ao lado, Suzy? Você também não fica meio chocada com isso? Com certeza, é lamentável, André, muito, muito triste, mas infelizmente é a realidade, a gente vê isso todo dia, né? Essa desigualdade tão profunda não podia existir, não deveria, é verdade, né? Não podia mesmo. Mas é muito bom saber que tem muita gente por aí com muito amor e trabalho sério que resolve ajudar pessoas tão machucadas pela vida, né, Sayão? É sim, Suzy. Olha, eu vou dizer, é duro ver uma coisa assim, essas cenas que o André mencionou, mas assim, quando a gente vê nessa reação de gente séria, isso é simplesmente demais, Suzy. É o caso, por exemplo, que eu vou já mencionar para vocês, do Paulo, que livre dos preconceitos das classes superiores da sociedade, das barreiras sociais, resolveu fazer diferença para mostrar que o reino de Deus chegou para valer. Fique ligado, hoje este é o assunto do 180 graus. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Conheça uma pessoa que busca ajudar os moradores de rua. Pois é, gente, a gente começou aqui no 180 graus de hoje falando aí sobre esse contraste, né, do morador de rua em frente ao prédio, mas independente do que tem ao redor, é terrível a situação dos moradores de rua. Olha, é miséria, é fome, são condições precárias de vida e de saúde. Eu não sei como é que aquele povo consegue ficar vivo, Sayão. São vícios, assim, destruidores, o pessoal se matando na droga. Prostituição, assim, só pra mencionar o básico, né? Tem muitas outras coisas, muitos outros problemas aí. Sabe, Sayão, o que eu acho incrível é que muita gente que antes até tinha uma vida boa, só que vivenciou uma tragédia, e eu já conheci uma pessoa assim, acabou na rua, assim, na sarjeta mesmo. Você não acha isso assim um negócio muito impressionante? André, como pode um negócio desse? É dolorido. A vida nas ruas é dura. Tem hora que eu me pego assim, contemplando uma pessoa vivendo desse jeito e a gente não sabe nem o que dói mais, como é que a gente digere isso, né? Quem mora nas ruas é uma pessoa totalmente desamparada, né? Ela vive a solidão, experimenta a depressão profunda e o que a gente pode dizer até uma alienação total, inclusive de si mesmo. A pessoa assim tem que desenvolver um sistema psicológico de autodefesa que ela precisa se desalinhar internamente e vive totalmente dopada com ou sem drogas. É uma loucura. Como né? alguém pode viver sem casa, né? Pois é. E algumas pessoas, assim, alguns têm problemas mentais, alguns desenvolvem nessa espécie de isolamento, né? De alienação completa. E olha, eu vou dizer para vocês, só mesmo um negócio milagroso, só a graça poderosa de Deus para atingir lá no fundo o coração de uma pessoa que vive assim. Por isso, olha André, olha Suzy, eu tenho esperança, sabe? Porque quando a gente lê a Bíblia, Bíblia, nossa velha Bíblia, abre lá no Salmo 102:17, ele vai dizer o seguinte: Deus responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Veja só o que diz aí o texto, Suzy. É bom saber que há esperança diante de uma situação tão difícil, né? É bom mesmo, é verdade. Mas eu estava aqui pensando sobre o assunto, gente, e parece que apesar daquilo que a gente pode fazer, sabe, que a gente faz individualmente, assim, tem gente que tem muito amor,
tem um trabalho sério, mas o problema parece que tende a crescer. Será que, assim, pensando um pouquinho, será que isso não tem a ver com as políticas sociais e outros males que atingem a sociedade? Eu acho, assim, que a gente deve lutar também por uma sociedade mais justa, que tenha, por exemplo, uma prioridade de ajudar os desfavorecidos. Aí a coisa ficaria completa, vocês não acham? Hein, Sayão, o que você acha? Olha, Suzy, você tem razão. Eu acho importante assim você levantar essa bola aí sobre esse assunto e essa questão de políticas sociais, isso é muito importante e faz muita diferença. Afinal, o desenvolvimento da comunidade, né, mexe com as questões assim fundamentais e ajuda os desamparados e vai prevenir diversos problemas. A gente nunca pode se esquecer do que a gente precisa mesmo, é ter aqui a mudança, vamos dizer, completa, como você disse, né? A mudança no nível do indivíduo, mas também na sociedade. A gente precisa entender que as duas coisas são importantes e, como seguidores de Jesus, a gente deve considerar essas duas realidades. 180 graus, a virada da sua vida. Olha, Sayão, olha, André, Sim. tava pensando aqui no que vocês falou, né, Sayão? E o que faz uma pessoa cair numa situação dessa? A gente tem que parar para pensar um pouco, né? Imagina, O que você acha? eu fico pensando aqui, deve ser muita mágoa, decepção, deve ter muita frustração por trás disso, em vários aspectos, né? Tá, problemas familiares, pessoais que foram doloridos demais. A pessoa praticamente desiste da vida, não é? Não tem mais amor próprio. Pior ainda, que a sociedade, assim, tem um preconceito muito grande, o medo, a distância. E eu acho que o pior de tudo ainda é a indiferença que a gente tem, né? Pois é, Suzy. Olha, e como é terrível. Eu não consigo nem imaginar, assim, por mais que a gente pense qual é o nível de sofrimento de uma pessoa nessa situação que você descreve aí, as origens de tudo isso, né? Mas aí é que chega o lado bom da história. Opa, aí chega a lado hora... Pois é, André. Chega a hora do reino fazer diferença. Então, eu estou aqui me lembrando, a gente já mencionou do Paulo. Sim. Olha só que coisa boa, Suzy. Olha, André, que coisa legal. Um dia ele saiu daquilo que muita gente mantém, a sua zona de conforto, e foi fazer a diferença. E veja só, vocês não imaginam quantas vidas foram transformadas pelo trabalho que ele e os seus amigos fizeram de pôr a mão na massa. Que legal, hein? Eles fizeram no centro de uma grande metrópole, numa cidade grande, e o que eles fizeram lá foi para lá de maravilhoso. Quem antes vivia na rua, nesse desespero, nesse desencontro hoje, né, que estava sem esperança, hoje tem esperança, tem emprego, família, Deus, tudo isso. André, não é demais? É demais sim, Sayão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo e olha, eu vou te contar, o trabalho que ele fez, você vê o reino agindo mesmo, né, o reino acontecendo através dele. E sabe que quando eu ouvi, me encheu de esperança. Que legal. Eu fiquei assim, foi um negócio assim que eu não conseguia me conter direito, porque eu vejo que não tem buraco fundo demais que o evangelho não alcance. Quando a gente pensa que, não tem esperança, não, aquele lá não tem mais jeito, aí vai o evangelho e tira o cara de lá, de onde você achava que ele não tinha mais jeito, e praticamente ressuscita a pessoa, né? Verdade. O mais maravilhoso é ver a vida transformada depois, a pessoa dizendo, olha, eu era daquele jeito, mas eu saí hoje, eu tô assim, quer dizer, você nem acredita. É muito bonito, Sayão. É lindo Bonito demais. É demais, Suzy, é demais, André. E olha, você sabe que eu às vezes já me peguei assim numa de descrente, sabe? De incrédulo, porque eu vi gente assim, totalmente mudada e transformada. Aí o cara chega pra você e fala, mostra a foto dele, né? E diz Aí assim, você não acredita. eu era assim.
Aí na foto você nem vê o cara. Você vê um monte de cabelo, metade da foto parece que é piolho, né? Aquelas roupas assim, que não tem nem o que dizer, você olha pra pessoa e fala, mas esse aqui é você mesmo? Você fala, será que não é montagem? Será que o cara não tá querendo alguma coisa? Mas é impressionante e olha, isso é uma lição tão grande pra gente que vive nessa sociedade tão assim, sem valores e que simplesmente dá as costas pra gente que, vamos dizer, perdeu a esperança. E é bom saber, André, é maravilhoso descobrir, Suzy, que Deus não vira as costas para os marginalizados. E ainda mais, por mais que a gente faça bons projetos e tenha políticas sociais excelentes, bem pensadas, a única coisa que muda mesmo uma pessoa por dentro é o amor. É verdade. Esse é o amor que Deus dá e esse amor que Ele dá para pessoas que são mobilizadas, isso só pode ser dado pessoalmente. É isso que não apenas tira uma pessoa da miséria, mas muito mais, tira a miséria de dentro da pessoa. E é isso que precisa acontecer, né? Amém. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Salmo 102, versículo 17. Quem encontra Deus transforma totalmente a mente, por isso vire a sua também de 180 graus e não vire as costas para quem você pensa que não tem mais jeito. Deus pode dar jeito em qualquer situação, até daquela pessoa que vive na rua. Aqui é a Suzy no 180 graus se despedindo de você. Não fique apenas olhando de braços cruzados, mas a gente falou, né? A miséria, às vezes, não é só aquilo que a gente está vendo, mas a miséria pode estar dentro da gente. Então, jogue isso fora, vai lá, faça a diferença. Este foi o 180 graus de hoje. Quem se despede aqui é Luiz Saião. Como vimos hoje, o poder, a mobilização que Deus faz e o amor que Deus tem a oferecer deixa a gente embasbacado. Afinal de contas, o Deus poderoso da Bíblia também é o Deus dos marginalizados. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.